Olá, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui para contar histórias, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Meu nome é Simone Grande e eu estou aqui acompanhada de Helena Castro, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder contar essas histórias junto com a Simone e com esses instrumentos. Nós somos do grupo As Meninas do Conto e estamos aqui fazendo parte da programação da Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Millier, numa programação que se chama Biblioteca Online 2020, porque nesse momento nós temos que ficar em casa. Então é da minha casa e da casa da Helena que nós estamos fazendo esse vídeo com histórias da roça, contos e causos caipiras. Essas histórias que nos lembram o interior, as festas juninas, as comidas que são tão gostosas e a música. Um dos instrumentos que assim é um dos instrumentos mais famosos assim dentro das festas juninas é a sanfona. E a Helena, olha lá, ela está com uma sanfona. Então, eu tô aqui com ela. Tem gente que chama de acordeon, tem gente que chama de sanfona, tem gente que chama de gaita. Mas o fato é que ela nasceu lá na antiga China e se chamava Sheng. É? E daí ela começou a se espalhar pelo mundo, foi para muitos países, começou a ganhar outros formatos, foi se aperfeiçoando, passou pela França, passou pela Alemanha, passou pela Itália, por Portugal, até que chegou aqui no Brasil. E ela veio com os europeus que viajavam de navio muitos dias até chegarem. E muito longe das suas pátrias, eles ficavam com uma saudade. Então pegavam a sanfona, acolhiam ela assim no peito e começavam a lembrar as músicas da terra deles. E aí aquela música parecia mais um lamento, um choro, e a sanfona acompanhava. E ela também parecia que chorava. E é por isso que até hoje a gente ouve as pessoas falando: chora, minha sanfona. E você sabe por que a sanfona chora? Porque ela respira. Inspira. E expira. E ela se torna mais especial porque, enquanto ela respira, ela solta um som. Quem roubou minha sanfona foi Mané, foi Rufino, foi Romão. Quem roubou minha sanfona foi o Zé, foi Batista ou Bastião. Quem roubou minha sanfona, ai, traz de volta seu ladrão. Olha que essa sanfona sempre foi a minha dona e tem valor de estimação. Quem roubou minha sanfona, eu bem sei, foi alguém sem coração. Nesse dia não cantei, quase chorei, foi tão grande a emoção. Quem roubou minha sanfona, ai, peço não me faça de novo, pois essa sanfona bela que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. Pois essa sanfona bela que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. Além da sanfona, que é um instrumento muito tradicional, a música que ela produz para as festas juninas, tem uma outra coisa que também é bem tradicional nas festas juninas: a fogueira.
No interior se faz aquelas fogueiras grandes, justamente porque é inverno, é um lugar onde todo mundo fica ao redor da fogueira, se aquecendo, conversando. A fogueira começa alta, com um fogo bem alto, o fogo vai abaixando, daí as pessoas podem assar milho, assar batata, batata doce, pular fogueira. E a fogueira também é um símbolo muito tradicional dos contadores de histórias, porque é em volta da fogueira que se conta e se ouve histórias. Mas na festa junina, né, nas tradições juninas, a fogueira ela vem de uma história que eu vou contar para vocês. É a história de um santo junino, o São João. Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus. Elas eram tão amigas que quando Isabel ficou grávida, ela estava com uma barriga grande, já ia quase nascer o bebê, Maria perguntou para ela, como é que eu vou ficar sabendo quando o seu bebê nascer? Isabel, que morava no alto de uma montanha, falou assim, que quando o bebê nascesse, ela ia fazer uma grande fogueira para que Maria pudesse ver de lá de longe. Elas não tinham como se comunicar, não era que nem hoje, assim, fácil, um celular, uma mensagem. Então, ia ser essa mensagem visual, né? De longe ela ia ver aquela fogueira enorme, ia saber que João Batista tinha nascido. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando João Batista nasceu, Isabel fez uma grande fogueira e ainda colocou uma grande bandeira para Maria, sua amiga, saber que João Batista tinha nascido. Meu São João, hoje será sua festa, saudemos sua bandeira. São João mandou cantar e dançar a noite inteira para louvar a fogueira. Cantar e dançar a noite inteira para louvar a fogueira. Meu São João, hoje será sua festa, saudemos sua bandeira. São João mandou cantar e dançar a noite inteira para louvar a fogueira. Cantar e dançar a noite inteira para louvar a fogueira. Era uma vez um viúvo que tinha uma filha linda como os amores. Antes, quando a mãe dessa menina ainda era viva, ela gostava de pegar os seus longos cabelos e pentear. E fazia isso também com a filha. Penteava os cabelos da filha e cantava para ela. Bom, agora que a mãe já não estava mais lá, o pai, que era um rico comerciante, precisava deixar a filha sempre aos cuidados da vizinha, que era muito boa e cuidava muito bem da menina. Toda vez que o pai saía para trabalhar, a menina ficava com a vizinha e era muito bem tratada. Quando o pai voltava de viagem, a filha sempre dizia, ô pai, casa com a vizinha, casa com ela. O pai estranhava e dizia, minha filha, no começo tudo é mel, mas depois tudo vira fel. A menina não entendia o que o pai queria dizer e continuava insistindo, até que um dia, para fazer a vontade da filha, o pai se casou com a vizinha. E assim ela se tornou a madrasta daquela menina. Mas a partir daí, tudo mudou.
a madrasta, na verdade, ela era malvada e invejosa e queria maltratar a menina tanto quanto pudesse. Toda vez que o pai saía para trabalhar, a menina ela era obrigada a ficar embaixo de uma grande figueira que tinha lá no fundo do quintal, espantando as avezinhas para que elas não comessem ou bicassem os figos daquela figueira. Noite e dia, embaixo da figueira, espantando os passarinhos, maritacas, sabiás, periquitos. Show, passarinho, show! Show, passarinho da figueira do meu pai. Show, show, passarinho, show! Show, passarinho da figueira do meu pai. Show, 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 show! Os passarinhos mais danados eram os sabiás. Eles ficavam até de tardezinha, bicando uma fruta aqui, outra fruta ali. Às vezes a menina ficava cansada, ela cambaleava de sono, mas logo alerta, voltava enxotada. Show, passarinho, show! Show, passarinho da figueira do meu pai. Show, show, passarinho. Show, passarinho. Show, show. E era assim. Até que um dia, depois do almoço, sabe naquela hora quente em que as coisas até parecem que adormecem? Pois é, a menina foi cambaleando de sono para debaixo da figueira. Ela encostou na figueira. Queria manter os olhos abertos, mas ela não conseguia. Até que, sem que ela quisesse, os olhos foram fechando, fechando e ela dormiu. Grande festa dos passarinhos. Ti, 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 ti. Todos eles voando pelo quintal, querendo provar as frutas para ver se elas eram doces. O mamão, a pitanga, a goiaba, o abacate, ti, 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 a carambola, ti, 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 aquela festa da passarinhada. A menina que estava dormindo, de repente, acordou, olhou para aquele monte de passarinho e disse: show, passarinho, show, 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 show. Os últimos passarinhos a saírem foram os sabiás. Da figueira, os figos estavam todos furados. E agora a menina temia o castigo da madrasta. Quando a madrasta soube, ela foi até o quintal, ficou embaixo da figueira e ela começou a cavocar um buraco assim bem fundo, bem grande. Cavocar, cavocar, fez um buraco enorme, pegou a menina, tacou no buraco, cobriu com terra e pronto. Era uma vez uma menina. Quando o pai voltou de viagem, perguntou para a madrasta o que tinha acontecido e ela respondeu: não sei, a menina sumiu, desapareceu, escafedeu. O pai ficou desesperado, chamou a vizinhança, todo mundo foi para as roças, foi para as plantações, foi para as fazendas, todo mundo procurando por todos os caminhos, mas nada da menina. E o tempo foi passando, o pai muito desgostoso. Passou aquele tempo, que era o tempo da fruta, e veio o tempo do frio, que passou também. Depois, as árvores começaram a se encher de folhas, as plantas com lindos brotos, tudo começou a nascer de novo e veio a chuva. E lá no fundo do quintal nasceu um capim, mas era um capim tão grande, grosso, com umas folhas verdes assim, peludas, grandes. Era tanto capim que não deixava ninguém passar ali pelo quintal. E o pai perguntou: mulher, que capim é esse aqui no meio do nosso quintal? E ela falou: não sei, viu? Deve de ser erva daninha, sei lá. O pai chamou um jardineiro para cortar todo aquele mato que impedia que as pessoas passassem. O jardineiro foi na manhã seguinte, chegou lá bem cedinho, mas ele achou o lugar estranho, sabe? Porque era um silêncio.
Os passarinhos ficavam parados em cima das árvores, nem se mexiam. Não ventava. Bom, mas ele achou que era melhor começar o serviço. Ele pegou uma enxada e quando ele foi dar o primeiro golpe naquele capim, ele escutou uma voz doce e magoada, cantando. Jardineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira. Ele levou um susto danado, procurou em volta, olhou atrás das moitas, mas ele estava sozinho, não tinha ninguém por ali. Ele achou que estava doido e sonhando, né? Então ele resolveu continuar o serviço. Pegou a enxada e quando ele foi dar o segundo golpe, de novo ele ouviu a música. Jardineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira. Então, desesperado, ele chamou: Patrão, vem ver! O pai da menina foi lá correndo e escutou aquela história que o jardineiro contou. Então pediu para ele cavar um buraco bem fundo embaixo do capim. E lá no fundo, bem no fundo mesmo, eles acharam a menina. Vivinha! Os seus cabelos, eles tinham se enraizado no chão e tinham se transformado naquele capim verde que saiu para fora da terra. A menina se espreguiçou e disse: Ai, dormi bastante, meu pai. O pai tirou a filha do buraco. E quando ele soube quem tinha feito toda aquela maldade, ele quis se vingar, mas não precisou. Porque a madrasta, ela fugiu para a floresta. E dizem que lá as feras a devoraram. Meu glorioso Santo Antônio, sua casa cheira cravo e arroz, oiaia, flor de laranjeira. Meu glorioso Santo Antônio, sua casa cheira cravo e arroz, oiaia, flor de laranjeira. Pois é, um outro santo junino que é muito conhecido é o Santo Antônio. Se comemora o dia desse santo no dia 13 de junho, justamente na festa junina. E ele é conhecido por ser o santo das causas perdidas, ou seja, ele resolve tudo. Só falar com o Santo Antônio. Ele também é muito conhecido pelo santo casamenteiro. Para aquelas pessoas que querem arrumar um namorado, uma namorada, é só falar com o Santo Antônio. E tem muitas simpatias que você pode fazer na noite de Santo Antônio, nas festas juninas. Tem uma que é assim: se você quiser saber o nome do seu namorado, da namorada, né, ou com quem você quer casar e tal, você faz assim: enche a boca de água e fica segurando, dando volta em volta da fogueira, assim, ó. Você dá várias voltas em volta da fogueira na festa, fica lá com a água na boca. Aí você fica atento ou atenta, escutando. Vê se alguém fala um nome, de repente alguém fala um nome: Valdomiro, Maria, Iraci, Antônio, Valdeci. Vai ser o nome do seu
namorado ou namorada. É só você cuspir água na fogueira que vai dar tudo certo. Uma outra simpatia que você pode fazer é pegar a imagem de Santo Antônio, ele carrega o menino Jesus no colo, você arranca o menino Jesus do colo dele e só fala para ele assim, você só vai devolver o santo quando ele arrumar um namorado ou uma namorada para você, tá? É isso. E as histórias de Santo Antônio me fizeram lembrar de uma história de amor que tem muito na roça, que acontece aí, por aí, e eu vou contar para vocês. Era uma vez uma moça que era a coisa mais linda do mundo. Um dia essa moça, ela se apaixonou por um moço e os dois começaram a namorar. Escondido. Por quê? O moço era filho da família inimiga do pai da moça. Deu para entender? Filho da família inimiga do pai da moça? Pois é, eles não podiam namorar. Essas coisas de briga, de família, é muito chato. Bom, eu só sei que eles resolveram continuar namorando mesmo assim, porque eles se gostavam muito. Mas para ninguém desconfiar, eles inventaram apelidos. Um chamava o outro, não pelo nome, para não dar bandeira, chamava pelo apelido. Sabe? E arrumaram aqueles apelidos de amor, de namorado. Você aí tem algum apelido com seu namorado, com seu marido? Deve ter, deve ter. Pois é. Olha só o apelido que eles arrumaram. Ele se chamava agora, o apelido dele era Coco Verde. E ela, Melancia. Ai... Todos os dias eles se encontravam embaixo de uma grande árvore que ficava no meio, no caminho entre a fazenda da moça e do moço. Eles se encontravam lá e falavam: ai, meu coco verde querido, ah, minha melancia querida, a gente nunca vai se separar. E era assim. Mais um dia, o Coco Verde foi chamado para a guerra. Ele ia ser soldado numa guerra. Chamou a melancia, contou o que estava acontecendo. Ah, ela ficou tão triste. Ele também, os dois choraram. E ele pediu para a melancia não se casar, esperar por ele, que haveria de voltar, e haveria de voltar, e os dois iriam se casar. Ela prometeu. Eles se despediram. E ele foi embora. Mas não é que todo dia aparecia casamento para melancia? E ela dizia que não. Aparecia outra, ela dizia que não. E mais outra, ela dizia que não. O tempo foi passando, o pai foi vendo aquilo e disse que agora ela ia ter que casar com o primeiro bom homem que aparecesse. E não é que apareceu um moço bom, honesto. E o pai obrigou a melancia a se casar com ele. Ela não queria, mas ele obrigou. Já mandou marcar a data do casamento, preparar a festa, organizar tudo. E a melancia, triste da vida, esperando o seu amado. Até que chegou o dia do casamento. E não é que nesse dia, nesse bendito desse dia, o Coco Verde chegou na cidade. Viu que estava todo mundo em alvoroço, ia ter um grande casamento, que era o casamento da melancia. Ele ficou desesperado. Foi para sua fazenda, mas numa tristeza, num muxoxo, numa tristeza tão grande, mas tão grande, que ele ficou lá, no canto. E tinha um caboclo que trabalhava lá na fazenda, conhecia o Coco Verde desde criança, perguntou o que estava acontecendo, então o Coco Verde abriu seu coração. Falou que ele estava apaixonado pela melancia, que os dois namoravam, que ele foi para a guerra, contou toda a história. O caboclo, vendo que aquilo lá era amor verdadeiro mesmo, ele falou assim: olha, pode deixar que eu arrumo tudo pro senhor. O senhor vai se casar com a melancia. Olha só, faz assim, vai para debaixo daquela árvore que o senhor se encontrava com ela e fica lá esperando que a melancia vai aparecer. Nossa, o Coco Verde foi, né? E o caboclo, que era músico, ele pegou o seu instrumento e foi lá para a festa.
Quando chegou na fazenda da melancia, nossa, era uma festança, sabe? Todo mundo assim bem vestido, bem arrumado, todo mundo chegando e lá dentro da casa a melancia, esperando o padre que estava atrasado e não chegava. O caboclo entrou na casa, viu a melancia linda, vestida de noiva e perguntou se podia fazer uma cantoria em homenagem aos noivos. A melancia não estava nem ligando muito, falou que tudo bem, todo mundo gostou da ideia. E o caboclo cantou assim para a melancia. Ó, escuta. Boa noite, chegado de longe eu venho. Melancia, coco verde, já chegou neste reino. Melancia, coco verde, já chegou neste reino. Quando a melancia escutou aquela música, ela arregalou os olhos, se aproximou assim do caboclo, todo mundo achou bonito, bateu palmas, ê, viva! Todo mundo aplaudindo, que beleza! Então o caboclo perguntou se podia cantar mais uma estrofe em homenagem à noiva. Todo mundo disse que sim. E ele cantou assim, ó, escuta. Melancia, melancia, coco verde quer lhe falar. Debaixo daquela árvore te espera pra casar. Debaixo daquela árvore te espera pra casar. Quando a melancia escutou essa música, o coração dela começou a bater mais forte, ela se aproximou ainda mais do caboclo, todo mundo batendo palma. Ei, que beleza, hein? Nada como ter um poeta aqui, um músico como você, hein, caboclo? E ele perguntou se podia cantar uma terceira vez. Todo mundo disse que sim. Melancia chegou mais pertinho para escutar melhor aquela música. E o caboclo cantou assim, ó, escuta. Acredita, melancia, no que venho lhe dizer. Melancia e coco verde juntos sempre irão viver. Melancia e coco verde juntos sempre irão viver. Todo mundo achou linda aquela música e bateu palmas de novo, todo mundo bateu palmas, que maravilha! Melancia falou que estava com sede, precisava beber um copinho d'água, que ninguém precisava ir com ela não, que ela ia até a cozinha rapidinho e já voltava. E ela foi. Não bebeu água nenhuma não. Ela saiu pela porta dos fundos da cozinha e foi correndo, 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 correndo ao encontro do seu amor. Lá estava ele, embaixo da árvore esperando por ela. E o padre estava lá. É ali que ele tinha parado, por isso que ele não chegava no outro casamento. E assim o padre casou os dois. E eles dizem que foram muito felizes. E essa história acabou de terminar. Quem quiser que conte outra, e já pode começar. Mundo dá volta, camará. Volta no mundo, camará. Mundo dá volta, camará. Na roça também tem muita história de medo. Se conta em volta das fogueiras, até em festa junina se conta muita história de medo. Pois eu vou contar uma história de medo para vocês. Se segurem! E essa história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu numa dessas voltas que o mundo deu, numa dessas voltas que o mundo dá.
contam que havia um homem que vivia viajando pelo Vale do Paraíba, que é uma região aqui do interior de São Paulo, de cidade em cidade, comprando, vendendo, fazendo negócios, em cima do seu cavalão branco, viajando para cá, viajando para lá. Ele era cacheiro viajante. Mas esse homem não viajava à noite, porque à noite, vocês sabem, né? À noite acontece, assim, algumas coisas estranhas. Então ele não viajava à noite. Mas um dia ele foi fazer um negócio numa cidadezinha perto. Demorou, nossa, mas demorou para acontecer. Quando ele viu, já era noite. E ele pensou, ai, e agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou, hein? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou! E foi isso mesmo, ele bateu os ombros, balançou os ombros e foi. Montou no seu cavalão e foi embora, cavalgando pelas estradinhas, indo embora. Era uma noite diferente. Não tinha lua nem estrela. Um céu escuro. E ele foi cavalgando, cada vez mais escuro, cavalgando. De repente, ele começou a escutar um vento e um silêncio. Uivo de coruja, coachado de sapo, mugido de vaca, barulho de cachorro ou de bicho andando pelo mato, nada. Só o barulho do vento. Gemendo feito faca. E ele cavalgando. Tudo muito diferente. De repente o cavalo estremeceu, estrebuchou. Ele segurou o cavalo bem firme. O cavalo puxava ele para uma banda e ele puxava para outra. O cavalo puxava para um lado e ele puxava para o homem ficou desesperado. Então ele pegou o chicote e falou: ei, cavalo, vamos, anda! Numa noite muito escura, cavalgando no alazão, sentou alguém na garupa, quis soltar seu coração. Mundo dá volta, camarada. Volta no mundo, camarada. Ele sentiu que alguém se sentou na sua garupa. Ele viu duas mãos passarem assim pela frente dele e agarrarem ele. Eram mãos geladas. Ai, ele tentou se virar para ver quem é que estava sentado atrás dele, mas o pescoço dele ficou duro, ele não conseguia se mexer. Ele só sentia aquele bafo lambendo a sua nuca. E aquela coisa que sentou atrás dele, ela mesma, chicoteava e batia no animal. Olha, o coração dele parecia que ia sair pela boca. Ele teve muito medo daquela aparição. Seria um fantasma ou seria assombração? Mundo dá volta, camarada. Volta no mundo, camarada. E agora o animal, nossa, parecia tomado por uma força incontrolável. Ele saltava cerca de arame farpado, pulava pedras, saltava o rio, levantava poeira pela estrada, o homem agarrado assim no pescoço do animal, chorando, soluçando, morrendo de medo. De repente,
Eles passaram na frente de uma porteira. Não, não era uma porteira, não. Era o portão de um cemitério. Veio um cheiro de enxofre, envenenando todo o ar. Coisa ruim saltou de banda e o sol se pôs a raiar. Mundo dá volta, camará. Volta mundo, camará. E ele viu quem é que estava sentado atrás da garupa, porque aquela coisa foi bem para sua frente, ficou ali. Era o diabo, uma capa vermelha, pés de bode e um rabo enorme. Aquela coisa parou bem na sua frente e deu uma boa de uma gargalhada. Depois sumiu no intestino grosso da noite. O homem montou no seu cavalo e agora os dois cansados, exaustos, iam andando pela estrada, assim, com aquele jeito, sabe, assim, meio cai, meio vai, não vai, e eles lá, indo, até que chegaram na casa do homem. Ele desceu do cavalo, no meio do seu quintal, olhou o seu bicho. O cavalo deu uma estrebuchada, um suspiro e caiu, morto no chão. O homem saiu correndo, entrou na sua casa e fechou bem a porta. Não acendeu luz nenhuma. Deitou na cama de roupa e tudo. Nem se trocou. A mulher acordou e falou: marido, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele não falou nada. Deitou e dormiu. Só no dia seguinte, quando o sol ia bem alto, é que o homem teve coragem de contar para a mulher a noite de medo que ele tinha passado. E sabem por que ele não acendeu luz nenhuma quando ele chegou em casa? Porque ele sabia, que quem sai no meio da noite encontra com o diabo. Se chegar em casa e acender qualquer luzinha, um lampião, uma vela, uma luzinha qualquer, morre na mesma hora. Bom, e também todo mundo ficou sabendo que para aquele homem, viagem à noite, nunca mais. Dizem que para aquele homem, viagem à noite nunca mais. Quem dá sorte pro azar, periga morar com Satanás. Mundo dá volta, camará. Volta no mundo, camará. Mundo dá volta, camará. Volta no mundo, camará. Eu vou contar uma outra história que aconteceu nesse mundão aí. Olha, essa história, quem me contou foi a irmã da vizinha, da cunhada, da tia, do sogro, do irmão, do namorado da minha avó. Então é verídica essa história, tá? Escuta só. Olha, dizem que quando acontece uma coisa na vida da gente, é a gente que tem que transformar essa coisa em boa ou má sorte. Pois escuta só o que aconteceu. Olha, era um casal, mas nossa, era um casal pobre de marredeci. Sabe esses casais pobre, uma pobreza? Ai, bom, um dia não tinha nada para comer. Olha,
tiveram que juntar os restos, resto de farinha, um ovo, umas verdurinhas, uma batata que tinha lá sobrando, já estava até meio murcha, juntaram tudo, fizeram aquela comida, estavam sentando assim para jantar quando alguém bateu na porta. Ô de casa! Eles foram lá, atenderam a porta, abriram a porta e era um velhinho pedindo pouso e comida. O homem olhou para a mulher e falou: mulher, onde come um, come dois e come três. Vamos dividir a comida. Deixaram ele entrar, dividiram o que tinham e depois fizeram uma caminha para o homem ali no canto com umas almofadas, uns trapos, umas cobertas, e ele dormiu ali. Na manhã seguinte, olha, aquele velhinho estava tão agradecido, mas tão agradecido, que chamou por eles e falou assim: olha, vocês foram bom demais comigo, viu? Mas bom demais da conta. Eu quero fazer o seguinte, eu quero agradecer, deixando vocês assim, vocês têm direito a 3 desejos. É só pedir, tá? O homem olhou para a mulher e falou: mulher, agora nós vamos tirar a barriga da miséria, que maravilha! Quando eles olharam de volta, procuraram o velho, mas tinha sumido, feito poeira na estrada. Uai! Bom, o homem falou assim: mulher, vamos fazer o seguinte, eu vou até a roça trabalhar, eu vou ficar pensando no que nós vai pedir, tá bom? Depois eu volto e a gente pede junto, tá bom? Claro, meu marido, mas claro, eu te espero, tá? Eu vou ficar aqui pensando também. Ixi! A mulher ficou tão animada com aquela coisa de fazer 3 desejos, que ela começou a limpar a casa, e limpou isso, limpou aquilo, varreu tudo, limpou a cozinha, limpou o fogão a lenha, já era depois do almoço que ela terminou de limpar tudo, e nem tinha almoçado, veja só. A mulher olhou para aquele fogão, sabe? Aquele fogão a lenha, limpinho. Olhou para ele e falou: ai, que eu queria tanto que aparecesse aqui em cima desse fogão uma linguiçona grande, rosada. Pof! Apareceu. Ela olhou para aquela linguiça assim saborosa, em cima do fogão. Foi nessa hora que o homem dela chegou, o marido dela chegou e falou: ô mulher, cheguei! Entrou em casa, viu aquela linguiça em cima do fogão e perguntou: ô mulher, mas que linguiça é essa em cima do fogão? Ai, marido, sabe o que? Eu tava aqui limpando tudo bonitinho, quando de repente eu passei na cozinha e vi o fogão a lenha e pensei harto e falei que queria isso e apareceu isso. Não acredito que você gastou um desejo para pedir uma linguiça em cima do fogão. Olha, eu queria que essa linguiça fosse parar no seu nariz. Pof! Foi pro nariz da mulher. Marido, pelo amor de Deus, tira essa linguiça daqui de mim, eu não aguento. O homem olhou pra mulher e falou: vai ter jeito, vou ter que tirar mesmo. Tá bom, eu quero que essa linguiça saia do seu nariz. Pof! Saiu. Mas foi assim. Foi bem assim que me contaram, gente. Que eles gastaram os 3 desejos e não conseguiram nada, nadinha. Eu vi São Pedro brincar. Eu vi São Pedro brincar com as estrelas do céu, e uma delas caiu na aba do meu chapéu. Com as estrelas do céu, e uma delas caiu na aba do meu chapéu. Eu vi São Pedro brincar. Eu vi São Pedro brincar com as estrelas do céu, e uma delas caiu na aba do meu chapéu.
São Pedro é o outro santo junino. E São Pedro, ele é o chaveiro do céu e também é responsável, né, por fazer chover aqui na terra, pelos trovões, pelas chuvas que caem aqui na terra. E eu vou contar para vocês, então, uma outra história que é de São Pedro e Pedro Malasares, é o xará dele. Vocês já ouviram falar do Pedro Malasares? Não? Isso, olha, Pedro Malasares, ele mora na roça. Ele mora por aí na roça. Ele é danado, é encapetado, mas ele apronta cada uma, ele faz cada coisa. Mas ele é muito inteligente. E ele não aceita injustiça não, disso, de ficar tirando proveito dos mais pobres. Ele sempre acha uma maneira de se virar e de resolver a situação. Mas ele é gente que nem a gente, com unha, dente, bunda atrás e nariz na frente. Todo mundo aí tem? Unha, dente, bunda atrás, nariz na frente? Pois então eu vou contar essa história para vocês. Malazarte, depois de viver uma longa vida aprontando por aí, morreu e foi lá para o céu. Quem é que ele encontra no céu? São Pedro, o santo chaveiro. São Pedro abre a porta, vê o Malazarte. Malazarte, o que você está fazendo aqui? Onde já se viu? Oh, São Pedro, eu vim aqui, me arrependi de tudo que eu fiz. Deixa eu entrar no céu, São Pedro. Não. Seu nome não está na lista aqui, como que eu vou deixar você entrar? Ô, São Pedro, deixa eu dar uma entradinha, eu olho um pouco, depois eu vou embora. Não. Aqui no céu é diferente. Quem entra não sai mais, não é assim. Ô, São Pedro, mas deixa eu entrar um pouquinho, por favor, deixa eu entrar. Olha, mas Malazarte tanto pediu, tanto se lamentou, mas chorou, mas pediu, mas falou, que o São Pedro resolveu fazer o seguinte. Olha, eu vou deixar assim um pouquinho da porta aberta, abrir só um pouquinho. Você coloca a cabeça para dentro, dá uma olhadinha e sai. Malazarte fez isso. São Pedro abriu a porta um pouquinho mais, ele colocou a cabeça para dentro do céu e viu o céu. Nessa hora ele falou: São Pedro, olha ali o Nosso Senhor. São Pedro, em sinal de respeito, largou a porta e foi olhar para o Nosso Senhor. Nessa hora, Malazarte, entrou no céu. São Pedro, agora é isso, né? Você diz que quem entra não sai mais, agora é a eternidade. E é assim que aconteceu essa história. Malazarte deve estar lá no céu até hoje. Uma chamada fogueira, lanço aviso no rojão. Ao santo agradeço a chuva, menina, que molha esse nosso chão. Meu São Pedro, segura a chuva e o trovão. Meu São Pedro, chuva é bom, mas hoje não. Uma chamada fogueira me mostra o rumo da paixão. Eu rezo e peço um casamento, ó menina, um amor que peça a minha mão. Santo Antônio, me mostra o rumo da paixão. Santo Antônio, o amor que peça a minha mão. Uma chamada fogueira acendeu meu coração. Olho para o céu e vejo a menina, a estrela d'alva e um balão. São João, nas margens do Rio Jordão. São João, nas margens do Rio Jordão. Muito obrigada. Nós adoramos contar essas histórias para vocês. Obrigada ao convite da Biblioteca Online 2020 de fazer parte dessa programação.
Se vocês quiserem saber mais sobre o grupo As Meninas do Conto, podem entrar no Instagram, As Meninas do Conto, ou no Facebook, As Meninas do Conto também. Acompanhem a programação online das bibliotecas de São Paulo. Muito obrigada e até! Aquecer